Olá, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com alegria que aqui nos encontramos para mais uma doutrinária da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, buscando levar reflexão, alegria, acolhimento aos nossos corações. E para isso vamos iniciar o nosso momento com uma prece. Convidamos aqueles que se sentirem melhor, fechando seus olhos, respirando profundamente, agradecendo esse momento de comunhão com Deus, nosso Pai Celestial, que tudo vê, tudo provê e que aqui se encontra nesse instante entre nós, para nos conduzir, para cuidar de cada um de nós em nossas necessidades, que possamos manter vinculados os nossos corações a Deus, trazendo assim para as nossas vidas esperança tão necessária, trazendo para as nossas vidas confiança, porque há um Pai que nos ama e nos conduz, e que assim vinculados a Deus possamos trazer a imagem de nosso doce Mestre Jesus, que nos acompanha, segue à nossa frente, mostrando o caminho por onde precisamos seguir, e assim com seus exemplos e com sua doce figura, possamos estar em paz, em profunda ligação e amor. Que Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Pois assim, já começando a falar de Jesus, estaremos agora entrando no tema do mês, que é propriamente a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Estamos no mês de maio e durante todo esse mês as doutrinárias da fé foram voltadas, estão ainda sendo voltadas para Maria. Então já ouvimos falar de Maria, a jovem Maria, já tivemos oportunidade de ouvir um pouco sobre a sua vida, o desenrolar dessa caminhada junto a Jesus, aos apóstolos. E hoje nos cabe aqui falar sobre um trecho da vida de Maria que geralmente não temos hábitos de conversar, não temos às vezes oportunidade de conhecer. Nós vamos falar um pouco hoje sobre Maria em Éfeso. Nós vamos conversar sobre os momentos de vida, os anos que transcorreram após a crucificação de seu filho. E para isso nós vamos retornar àquele momento da crucificação, onde Maria está aos pés da cruz. Ali está ela, uma mãe, crucificada de dor, olhando o seu filho pregado na cruz. E ali muitos pensamentos passam pela cabeça dessa mãe torturada. Por que meu filho está nessa situação que se encontra? Logo ele, que toda bondade, que acolheu, cuidou, curou, libertou tantas pessoas, tantos necessitados. Onde estão aqueles que se diziam seus amigos, que tinham gratidão pelas ações recebidas? E Maria voltava entre essas indagações e as memórias da sua vida. Memórias daquela criança pequena em seus braços, aqueles primeiros passos que foram cuidados, ensinados como toda mãe faz com desvelo, aquele acompanhar o desabrochar de uma criança que faz o coração da mãe se aquecer, aquele menino que não era comum, era diferente. Aos olhos da mãe, ele se mostrava diferente e aos olhos dos outros também, aos poucos, foi se desvelando. E assim, Maria vai se recordando dos tempos em que Jesus, já com 12 anos, se encontra na sinagoga pregando, e é com grande surpresa que a comunidade vê aquele jovem com tanta sabedoria. E Maria vai se recordando daqueles primeiros anos do messianato, onde em sua companhia é revelado o primeiro milagre, aquele da transformação da água em vinho. Maria então retorna para esse momento em que ali está, na cruz, em dor. E ali, com seus olhos postos em Jesus, com algumas mulheres que a acompanhavam, sim, algumas mulheres ali estavam em solidariedade ao coração materno, de repente Maria sente uma mão que se posta em seu ombro levemente. E quando Maria se vira,
ela se depara com João, filho de Zebedeu. E João está ali, a mirar seus olhos e a estender seus braços. Maria então se deixa acalentar naquele abraço e passa alguns instantes ali sendo acolhida. Maria e João então estão ali reunidos a dar suporte amoroso a Jesus. Então, nesse instante, Maria mira os olhos de Jesus, já no final da sua vida física, das suas forças, e diz: Meu filho, meu amado filho. E Jesus, voltando os olhos para sua mãe, diz, num momento de amor, de acolhimento daquele que está em tanto sofrimento, mas que olha para o coração materno e percebe a necessidade, e diz: Mãe, eis o teu filho. E olhando para João, diz a este: João, eis a tua mãe. E assim, Maria e João permanecem unidos aos pés da cruz, até que tudo está consumado. E Jesus é retirado da cruz, antes que a tempestade se abata naquelas paragens. Após este momento de dor e de separação, Maria retorna a Bataneia, onde parentes próximos estão a esperá-la. E os anos começam a rolar, passa-se o tempo, Maria está ali saudosa, triste pela separação do seu filho, angustiada, com saudades e muito incomodada, porque Maria percebe que aqueles ensinamentos, que aquela exemplificação de seu filho começa a sofrer alguns dissabores, começa a sofrer alguns problemas. E os próprios seguidores vão usando das suas próprias opiniões para causar separações. Onde Maria se encontra, Bataneia, é praticamente criado um núcleo de aristocracia espiritual. Por quê? Porque ali estava a família consanguínea de Jesus. Então as pessoas procuravam manter e dizer que ali era um lugar especial. Mas Maria percebia que aquilo não estava tornando os ensinamentos do Mestre verdadeiras ações. Muito pelo contrário, as pessoas preferiam discutir a seguir a exemplificação de Jesus. Enquanto isso, em Jerusalém, os cristãos continuavam a se degladiar com os judeus e isso não trazia em absolutamente nada tranquilidade, paz e serenidade tão pregada por Jesus. E a Galileia, aqueles cenáculos simples e amoráveis da natureza, onde Jesus passou com seus discípulos, onde executou tantas curas, onde fez as suas palavras, verbo para tantas pessoas, estavam tristes e desertas, ou seja, já não havia mais ação na Galileia. E o tempo passa e um dia aparece João, filho de Zebedeu, tendo presentes as observações do mestre em seu coração. Filho, eis aí a tua mãe. E então torna João para buscar Maria. E ele começa a contar para Maria com simplicidade das suas ações em Éfeso, lugar que escolheu para se fixar. Em Éfeso, João trabalha com simplicidade, levando as palavras, os ensinamentos de Jesus àquela gente simples e humilde. Maria, então, vai ouvindo e se enlevando daquela narrativa e João a convida para ir morar com ela. O coração de Maria se enche de alegria e ternura, lembrando das últimas palavras de seu filho. Mãe, eis aí o teu filho. E nesse enlevo, Maria vai começando a imaginar como seria aquele lugar de morada com João, lembrando novamente das passagens de Jesus, das suas pregações e pensando naquela simplicidade. E João diz a Maria que demorou, que não veio logo depois, porque não tinha um local para acolhê-la. E que agora sim, após receber uma pequena casa muito simples, a 3 léguas de Éfeso, ele poderia acomodá-la. Ele recebe essa casa
pois um dos membros da família Adiabene de Éfeso foi convertido pelas palavras do Cristo e assim, em gratidão, cede essa pequena morada a João. E João e Maria passam a morar nessa casa simples, perto de Éfeso, uma casa cercada de natureza, pois que não era no centro da cidade, ficava no campo. E aos poucos, essa casa vai se tornando um lugar de paragem, um lugar para onde as pessoas se dirigem. Imaginem, né? Podemos imaginar como seria sabermos que a mãe de Jesus se encontra em determinado lugar e que é possível a nós correr e conhecer e ouvir as suas palavras. Durante o dia, João passava o tempo em pregação, passava seu tempo fora da casa, e Maria permanecia, e aos poucos as pessoas iam chegando com suas dores, com suas chagas, os seus sofrimentos, e Maria acolhia essas pessoas que lá se apresentavam. E a gente vai imaginar que Maria não tinha recursos financeiros, ela não podia transformar de alguma forma radical aquelas vidas. O que será que Maria oferecia a essas pessoas e que fazia com que cada vez mais e mais pessoas se aproximassem daquela casa? Vamos pensar que Maria oferecia aquilo que ela tinha em seu coração, aquele amor materno, aquele acolhimento, aquela recepção sem julgamento. A notícia que Maria estava entre eles espalhou um clarão de esperança naquela região. E aos poucos, aquela casa começou a tomar um nome, começou a ter uma nomenclatura verdadeiramente conhecida. Ela era conhecida como a Casa da Santíssima. Esse nome, a Casa da Santíssima, foi dado, segundo as tradições, quando um miserável leproso, depois de ter sido aliviado em suas chagas, acolhido e consolado, osculou as mãos de Maria e disse: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. E a partir daí se diz pelas tradições que essa casa fica conhecida como a Casa da Santíssima. E João não perdia a oportunidade de consolidar esse conceito, porque ele dizia em suas pregações, aqueles que se aproximavam deles, enquanto estava de dia nos seus trabalhos, mas também à noite, quando recepcionavam as pessoas para que pudessem falar sobre Jesus, ele dizia: é necessário que tenhamos amor, reverência por essa mulher que permitiu ao nosso amado Mestre Jesus estar entre nós aqui na carne. É através dela que se materializa, é através dos seus cuidados. E João sempre trazia esse reforço para as pessoas. E foi se formando entre Maria e entre João este vínculo de confiança filial. E o título de maternidade que Maria recebia nessas ocasiões, não só de João, mas das pessoas que a procuravam, foi trazendo um acalanto, foi trazendo um conforto, uma cura para o seu coração, porque ali acorriam pessoas em extrema necessidade e Maria amorosamente tinha a possibilidade de ajudar cada um que ali chegava, com o seu doce amor, com suas palavras, com seu conhecimento, com o seu olhar. E assim o tempo passa e Maria vai se consolidando naquele lugar como um ponto de luz para os desesperançados. E para cada um que ali chegava, nas suas torturadas formas de sofrimento, Maria dizia: Isso também passará. Só o reino de Deus é bastante forte para não passar e para eternizar esse amor celestial, voltando às palavras do seu Filho e nos dizendo que sim, existe um reino dos céus, onde um dia estaremos em luz, em amor e em ação. Pois passaram-se dias, semanas, meses, anos incessantes. E Maria, no seu trabalho e nas suas memórias do Tiberíades, daquelas águas, daqueles lugares onde seu filho passava, vai se tornando uma trabalhadora essencial naquela época. A velhice que a vai chegando aos poucos não lhe acarreta nem cansaço, nem amargura, pois seu coração já se encontra em sentido de trabalho, de acolhimento
e de amor. Assim, num dia, Maria está em suas funções quando chega mais um peregrino, mais um que precisa do seu amor, mais um que vem para estar ao seu lado. Esse peregrino se senta e começa a falar das coisas do céu, começa a falar do amor, e ela vai se sentindo tão confortável perto desse indivíduo, e ela pergunta: que mendigo seria aquele que acalmava as dores secretas de sua alma com bálsamos? E ela vai se aproximando e ouvindo aquelas palavras. De repente, quando ela fita nos olhos aquele sujeito que ali está conversando com ela docemente, seu coração vai se enchendo de um ânimo que ela não consegue compreender. E aí é quando esse hóspede anônimo abre os braços para ela e diz: minha mãe, venha aos meus braços. E ela aí percebe que é Jesus que está com ela. meu filho, as úlceras que te fizeram. E observa as mãos de Jesus com as chagas, observa os pés de Jesus com as mesmas chagas, e em pranto de alegria e júbilo se abraça aquele seu filho amado. E ele lhe diz: venho buscar-te, pois meu Pai quer que estejas no reino dos céus, como a rainha dos anjos. Maria então cambaleia e se sente como num torpor, e a partir daí ela passa a viver muito mais no plano espiritual do que no plano material, onde vozes incontáveis de anjos conversam, cantam hosanas, e Maria passa então por um período de desencarnação, onde seu corpo já não funciona plenamente, ela já não fala mais, e assim aos poucos Maria vai se desprendendo para ser recepcionada no plano espiritual. Num dia em que a alvorada já se desdobrava em formoso leque de luz, Maria, a eleita, se eleva da terra e um cântico de glorificação é ouvido no plano espiritual. E Maria então deseja nesse instante rever a Galileia. E basta que seu pensamento esteja posto para que ela seja transportada para as regiões da Galileia, naqueles espaços onde Jesus pregou, e ela revê todos aqueles lugares, aquelas pequenas cidades que se encontram ao largo do mar da Galileia, e vai passando e rememorando todos aqueles lugares de alegria em que Jesus esteve entre nós. E já no final desse lugar de recordação, ela pensa naqueles sofredores, naqueles que estão nesse instante agora, seguindo as palavras de Jesus, mas que estão sendo perseguidos, e deseja rever e dar um consolo possível a essas pessoas que estão nesse momento em sofrimento, porque são os seguidores de Jesus. E com esse pensamento ela se desloca e vai começando a estar próxima a uma cidade de muitas colinas, a uma cidade muito bem construída, onde as liteiras das patrícias caminham pelas cidades, e essas mulheres enfeitadas de joia não percebem a miséria que está em torno de si. Maria então passa pela cidade, sobrevoa todas as suas construções e encontra o calabouço onde estão os cristãos. E ela vai se aproximando daquele lugar e pensa: o que eu poderia deixar para essas pessoas? O que eu possuo que possa ofertar para os que estão aqui em sofrimento? E ela pensa na figura de seu filho e se lembra: Jesus ensinou que todo jugo é suave e todo fardo é leve quando aqui estamos junto ao nosso Mestre Jesus. E isso é melhor do que uma escravidão voltada para um falso viver. E assim ela lembra da força da oração e se aproxima de uma jovem encarcerada, uma jovem que está ali em pranto, e lhe sopra aos ouvidos o ânimo, o acolhimento, o amor, e intui: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. E assim a jovem prisioneira começa a cantar um hino de louvor, de gratidão pelas dores, pelos ensinamentos, pela companhia, pelo júbilo e pela esperança. E assim que a sua voz vai se elevando,
Centenas de vozes vão acompanhando e dos cárceres se ouve aquela melodia que se espalha por toda parte e conforta os corações. E assim, a caravana majestosa do plano espiritual vai acompanhando Maria para a sua destinação. E desse dia em diante, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimido seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Não vos esqueçais de fazer do coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Essa narrativa que nós estamos acompanhando está no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. E aí nós acompanhamos esse momento posterior da crucificação, em que Maria faz o transporte, ou seja, ela translada o seu coração materno para Éfeso, para trabalhar em simplicidade com João. E os dois passam aí a fazer uma casa de oração, uma casa de acolhimento, uma casa de amor. Que lições Maria nos deixou? O que podemos pensar nesse momento em que aqui estamos, encarnados no plano material, vivendo tantas vezes sofrimentos, separações, mortes dos nossos queridos, dos nossos amores, enfermidades atrozes, assim como naquela época Maria fazia o acolhimento dos sofredores? Como estamos nós vivendo nesse mundo assolado por essa pandemia, que aumenta com certeza os nossos sofrimentos, que nos traz ansiedade, medo? Que postura podemos adotar? Como podemos ajudar ou fazer de forma diferente esse nosso viver, olhando para esses últimos anos de Maria? Maria sofreu um revés, um baque, um sofrimento, uma dor, uma separação que ninguém deseja para si ou para outro. Uma mãe ver o seu filho ser flagelado, supliciado, crucificado, um filho de amor, um filho de esperança. E Maria não se fecha em seu coração para sempre, em dor, em sofrimento. Ela tem essa decisão. E isso é uma decisão, porque é preciso que a gente escolha esse caminho. Ela tem a decisão de não fechar o seu coração, mas de abrir aquele coração materno, aquele coração amoroso, com tanto conhecimento, com vivências inúmeras que ela tem com seu filho, para acolher aqueles em necessidade. E assim, junto com João, formam aquilo que a gente pode dizer que é uma casa religiosa, como temos tantas espalhadas ao redor do nosso planeta, uma casa de amor. Se a gente for trazer para a proximidade do centro espírita, a gente pode colocar aí como um lugar de conhecimento, de narrativa, onde as doutrinárias são feitas, as palavras de Jesus são colocadas diariamente, um lugar onde as pessoas chegam em sofrimento e precisam ser acolhidas. A gente pode dizer que Maria faz um modelo de casa de acolhimento, de casa de amor, de casa de cura de corações, não cura de corpos, porque era o que ela oferecia àquelas pessoas, a cura dos seus corações. Ao longo do mês de maio, nós acompanhamos várias palestras doutrinárias aqui falando sobre Maria, e nós sabemos, através delas, ou através do nosso conhecimento prévio, que Maria é um espírito de muita grandeza. Que Maria vem, inclusive, antes de estar aqui encarnada, antes desse momento em que ela se coloca como mãe de Jesus, ela vem para trabalhar junto com as equipes espirituais que estão a preparar o plano material e espiritual para a chegada do governador do planeta. Então, Maria vem para trabalhar e sanear aquelas paragens com amor, com tarefas de sublime grandeza. E nós conhecemos essas narrativas no livro Maria de Nazaré, por Miramês.
que conta desse momento anterior que Maria tem, antes da sua encarnação como Maria de Nazaré, nesses trabalhos amorosos, e vamos compreendendo a grandeza que é esse espírito. E como será que Maria se porta depois da sua desencarnação? De fato, ela vai para um lugar de beatitude, de contemplação? Será que esse espírito trabalhador, amoroso, valoroso se contentaria em ficar apenas olhando, apenas observando, sendo adorada? Nós sabemos, através de várias narrativas espirituais, que Maria, hoje no plano espiritual, está à frente de trabalhos de grande importância, ainda na área do acolhimento. Maria de Nazaré hoje é responsável pelo hospital que leva seu nome, o Hospital Maria de Nazaré, e tem como seguidores, trabalhadores nessa seara, a Legião dos Servos de Maria. E lá estão no plano espiritual para acolher aqueles de maior necessidade. Lá estão no plano espiritual para acolher os suicidas, aqueles que deixam a vida através da porta do suicídio. E lá eles são encaminhados, cuidados. É uma casa de saúde, porque é um hospital, mas também uma casa de acolhimento. É também uma casa de educação, um educandário, onde esses espíritos vão ter a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do refazimento. Então a gente vê que Maria, além de ser essa mãe de Jesus grandiosa e amorosa, é um espírito de muito trabalho nas hostes do Cristo. É um espírito que trabalha sem cessar. Nós não temos muitas informações sobre esse período de Maria em Éfeso através dos evangelhos canônicos. Nós vamos ter em Lucas, que é o evangelista que traz principalmente a parte da infância de Jesus através dos olhos de Maria, porque Lucas ele não conviveu com Jesus, mas Lucas vem para ser um discípulo posterior. E algumas dessas narrativas que ele faz nos evangelhos são colhidas junto ao coração de Maria. Então, através de Lucas, nós conhecemos a infância de Jesus, que é colocada por Maria. Então, através de Lucas, nós temos essa possibilidade de conhecer um pouco este filho de Maria pelos seus olhos. Nós podemos também pensar em o que nós podemos transformar, o que nós podemos aproveitar desse exemplo de Maria, dessa vivência de Maria. Como eu posso hoje, estando onde eu estou, fazer diferente, fazer a diferença? Somos ou não somos aqueles que vêm após Jesus, aqueles que ouvem as suas histórias, as suas parábolas e que gostaríamos de seguir os seus exemplos? Se somos, é necessário que façamos também, como Maria, uma escolha, e é preciso que a gente faça essa escolha. Se hoje estou em sofrimento, se hoje estou em necessidade, eu tenho duas opções. Eu posso permanecer apenas no meu sofrimento e na minha necessidade, ou posso fazer como Maria, transformar isso em ação para o próximo. Quantas mães, quantos pais, quantas pessoas nós vemos através do conhecimento da mídia ou do contato mais próximo que perderam seus filhos, que os filhos desencarnaram e que transformaram essa vivência de separação em ação no amor e, a partir daí, fundaram ONGs, passaram a se engajar em trabalhos de ajuda ao próximo, seja em casas de cuidado para aqueles que estão em enfermidade, seja em lugares onde se luta pelos direitos dessas pessoas com determinadas enfermidades ou condições. Quanto se transforma quando o sofrimento não é deixado apenas no coração para pesar e destruir a pessoa, mas é transformado em luz de amor, em ação, em favor do próximo. Então podemos pensar que sim, como Maria, exatamente como Maria, nós podemos, nesse momento de pandemia, fazer alguma coisa pelo nosso próximo.
transformar a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa angústia em ação. De que forma poderíamos fazer isso? Olhando para aqueles que estão bem próximos de nós e repetindo as palavras de Jesus, de que existe um reino dos céus onde um dia todos nós estaremos e que nós estamos sendo conduzidos por um Deus de amor e de bondade. E se esse Deus verdadeiramente é justo e bom, hoje estamos passando por um momento de sofrimento, de necessidade. Mas tudo isso nos conduzirá a um tempo melhor de aprendizado, de sermos pessoas melhores, mais solidárias, de cuidarmos como Maria fez daqueles que se aproximam de nós. Como mais podemos fazer? Podemos trazer a oração como Maria ensinou aqueles que estavam encarcerados, a oração que acalma os nossos corações, que dulcifica os nossos momentos, o cântico de louvor, e se não conseguimos cantar, não conseguimos sequer orar, podemos colocar uma música, uma prece para escutar, para acalmar o nosso ambiente, harmonizar o nosso coração. Podemos ligar para alguém que está em necessidade e só conversar, e só oferecer a nossa voz, e só oferecer aquele momento de dizer: eu me importo com você, como Maria se importava com aqueles sofredores que chegavam até ela. Eu posso fazer muitas coisas desde que eu faça a escolha. Eu posso me tornar uma pequena ação, um ponto de luz nesse lugar onde vivo, se assim eu desejar. Mas é preciso que eu faça a escolha corajosa como Maria fez, que podia ter ficado junto a seus familiares até o final daquele seu momento reencarnatório, sofrendo a saudade, sofrendo a tristeza de estar apartada do seu filho, mas que decidiu, valorosa, amorosamente, cuidar daqueles que também estavam, como ela, em necessidade. Esse convite fica para cada um de nós, para que nós não deixemos Maria tão longe dos nossos corações, ou para que nós não a chamemos apenas no momento da extrema necessidade, através das nossas orações, mas que Maria possa fazer parte das nossas vidas como um ensinamento vivo, um ensinamento de amor, um ensinamento de escolha, que nos mostra que sim, é possível para cada um de nós. Não somos Maria, não temos a capacidade de trabalho, de amor que ela tem, mas na nossa pequenez podemos fazer maravilhas para aquele que chega até nós. Pois cada um que se sente cuidado, olhado, que se sente importante, que sente que alguém se importa para aquela pessoa, aquilo é o milagre e a maravilha. Então podemos, com certeza, seguir os passos de Maria, seguir os exemplos de Maria e trazer para as nossas vidas, para o nosso coração, esse pequeno pedaço de Éfeso, onde ali se plantou a esperança, o amor, para que nas gerações vindouras essa esperança e esse amor pudessem estar para sempre em nossos corações. Que Jesus nos abençoe grandemente em todas as etapas da nossa vida, que possamos trazer para as nossas realidades as escolhas que cada um dos seus discípulos, que a sua Mãe Santíssima conseguiu efetuar em suas vidas. E que assim possamos, nesse momento de gratidão, elevar os nossos corações a nosso amado Mestre Jesus, agradecendo profundamente os seus exemplos, a caminhada feita entre nós, agradecendo profundamente a Maria, Mãe Santíssima, amorosa, acolhedora, porque aqui estamos em necessidade e aqui precisamos muito desse amor, dessa esperança, dessa renovação, para que um dia também nós possamos nos erguer e caminhar firmes, altaneiros, alegres e amorosos para esse Pai de amor que cuida de cada um de nós e que está em cada um dos nossos corações, sempre guiando aquilo que há de melhor em cada um de nós. Gratidão, queridos amigos, por esse momento, por esses instantes que dividimos aqui, nesse espaço virtual da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, as narrativas de Maria,
o seu exemplo e seu amor. Até uma próxima. Muita paz.